Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos falar sobre uma ferramenta que, devido à pandemia, se popularizou muito no mercado de audiovisual. Todos sabem que, devido à Covid, os eventos presenciais foram cancelados e suas agendas suspensas. Com isso, o segmento de lives teve um aumento significativo, onde, com essa demanda, precisou de mão de obra especializada para operacionalizar essa nova tendência de mercado. Iremos abordar os principais conceitos da ferramenta e, de uma maneira resumida, explicar toda a sua funcionalidade. Espero que todos que assistam a essa aula e atuem no mercado de audiovisual, em eventos em geral, ou que tenham interesse de ingressar neste mercado, possam tirar proveito da explicação e conhecimento passado. Vamos lá. Apresento a vocês o software vMix. Você acessa o site do fabricante, vmix.com, e cai direto nessa página. vMix nada mais é do que um software onde você faz switch de vídeo, mix de áudio, o stream, e tem a opção ainda de gerar o conteúdo de tudo que você produz dentro da ferramenta. O software você pode baixar e fazer a instalação tendo uma licença trial de 60 dias, que aí você pode fazer o estudo da ferramenta, se familiarizar, e caso queira adquirir, é só comprar a licença e ativar o software. Lembrando que ele só funciona na plataforma Windows, não tem para Mac. Okay? Dentro do próprio site você tem vídeos de treinamento, onde você pode se aprofundar mais ainda no conhecimento. Existe também uma área onde você é orientado sobre hardware, caso você queira ter o seu periférico homologado pelo próprio sistema, pelos fabricantes. Então eles dão uma orientação com relação ao hardware mais adequado para você rodar essa ferramenta. Então, tudo que você procurar, buscar a nível de conhecimento, você consegue encontrar aqui no próprio site do fabricante. Baixando o software, você faz a instalação e a primeira tela que a gente vai ter da dashboard do programa é a seguinte. Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui é o nosso vMix. A gente está visualizando aqui a interface da dashboard. Assim que a gente faz a instalação e abre o programa pela primeira vez, ele pede para você inserir um e-mail para validar, né, os 60 dias. E aí, depois que ele valida o e-mail, ele abre essa tela aqui para você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é configurar o preset. Esse preset, você vem aqui, ó, na sua parte superior, do lado esquerdo, New, e aí você diz para ele qual preset que você quer. Se quer 4K, HD, SD, de acordo com a sua necessidade e como você quer que o programa execute. Ok? Beleza. Seguindo aqui do lado direito, vamos passar um overview, né? Do motor da ferramenta, para a gente ficar familiarizado aqui com as opções e com os recursos que o vMix nos oferece. Beleza? Então aqui a gente cria o nosso preset, define. O meu está aqui embaixo, aqui, ó, identificado como 1080, 2997, ok? Vamos lá. Aqui, caso eu já tenha um projeto salvo, e aí eu abrindo o meu vMix,
Então, na minha interface, eu venho aqui e dou um Open. E eu aponto para onde está o meu projeto. Onde é que eu salvei, o diretório. Beleza? No caso, o meu é esse daqui. Não vou abrir ele agora, porque eu estou apenas demonstrando as opções do VMix, as ferramentas que ele tem. Beleza? Depois eu vou abrir o projeto. Vamos lá. Caso eu tenha mais de um projeto, certo? Supor que eu faço um projeto A, um projeto B, um projeto C. E eu quero abrir um desses. Eu venho aqui na setinha aqui. Ele vai me dar uma lista de todos os projetos que eu tenho na memória. Então, eu seleciono qual que eu quero, ele vai carregar. Ok? Aqui eu fiz qualquer alteração no meu projeto, mando salvar. Se eu quiser salvar como, eu venho aqui. Aqui eu dou o diretório onde eu quero que ele seja salvo, beleza? Uma vez que ele salvou lá, toda vez que eu fizer alteração e der aqui em salvar, ele vai sobrepor, beleza? Salvar como, eu digo qual é o diretório que eu quero que seja salvo. E se eu vier aqui na setinha, eu tenho a opção de salvar como zip. Isso é bom para você transportar o seu arquivo, caso você crie o seu projeto no seu escritório ou na sua residência e vá levar esse projeto para algum outro local. Então é bom você levar dessa forma, zipado. Esse lash quer dizer que quando você abre o VMix, está dessa maneira limpa aqui, igual eu estou mostrando para vocês, demonstrando para vocês. Se eu der o lash, ele vai abrir o último projeto que ele executou. Ok? Essa parte do full screen eu vou pular por enquanto. A gente vai ver logo a seguir. Aqui, embaixo do full screen, são as transições. Quick Play é a forma rápida de você fazer a sua transição, né, de um preview para o PGM, beleza? Cut é o corte seco, o famoso corte seco. Tem o fade. A partir do fade, você pode vir aqui na setinha aqui, ó, e deixar essa parte configurada da maneira que você quiser. Aqui são os diversos efeitos, você vai testando e ver qual que você mais se identifica, se familiariza. Beleza? Então você vem até esse aqui, que é o cube, que é o efeito de cubo. Quando você clica aqui para fazer a transição do preview para o PGM, ele faz essa mudança da cena com efeito de cubo. Aqui é o FTB, que é Fade to Black. Ele corta a cena para um black, deixa o seu output em black. Beleza? Aqui é o seu manche de transição. Se você quiser fazer a transição através desse manche aqui, é só pegar e arrastar. Beleza? É isso. E esses 4 botões aqui que estão numerados, esse aqui quer dizer que são os nossos overlays, que são configuráveis também. Overlay quer dizer que o que eu configurar, presetar para cada um desses aqui, quando eu clicar, ele vai sobrepor o que tiver no meu PGM. Então isso é ideal para um GC, um PIP, um QR Code, viu? Uma logomarca. A galera usa muito para isso. É isso, vamos lá. Mais à direita, pause, input. Se eu tiver inputs aqui, tipo vídeo em looping, uma trilhazinha rolando, alguma coisa do tipo, eu pauso tudo de uma vez por aqui. Certo? Esse outro botão, Basic, eu mudo a minha interface. A minha interface atualmente está em modo Advanced. São todas as ferramentas aparentes. Se eu quiser um modo mais simples, eu venho aqui, ele oculta a maioria das ferramentas e fica no modo básico. Ok? Passando para Advanced novamente, só clicar, ele volta. Certo? Aqui é o meu botão de configuração, que é nesse botão que nós vamos fazer as configurações todas da nossa ferramenta. Então, primeiro a gente vai no preset,
e indica qual é o preset que nós queremos que o vMix trabalhe, correto? Depois eu venho em configurações para editar todas as opções que a gente quer que ele fique presetado para o nosso trabalho, para o nosso job. Beleza? Então aqui, a parte do display. A gente vai falar agora desse full screen aqui. Então esse full screen aqui está relacionado a esse full screen aqui. Tá vendo aí pela seta do mouse? Beleza. Então se eu tiver uma placa de vídeo, geralmente as placas de vídeo hoje são até 4 saídas, né? Normalmente as mais populares. Então aqui o meu vMix tem esse recurso de me dar 2 full screen que são configuráveis. Notem que a ferramenta, o vMix, né? Tudo que ele disponibiliza para a gente é configurável. Então fica tudo a nosso critério, como a gente quer que ele funcione. Então vamos supor que nosso full screen 1, eu quero que ele seja o meu monitor 2. Eu indico aqui qual é o que ele vai trabalhar. E se eu tiver mais uma saída, eu posso vir aqui no full screen 2, tirar do modo none, que é nenhum, aqui está desabilitado, e indico qual é a tela que eu vou trabalhar. Ok? É isso. Aqui o como eu setei aqui para full screen, aqui também está setado para full screen, né? Que é 1920 por 1080. Aqui o meu aspecto de frame rate. Esse aqui você também eu configurei do meu modo, que eu gosto de trabalhar com meu preview em verde e o meu output em vermelho. Você querendo alterar, é só clicar 2 vezes, ele abre a paleta. E aqui é a mesma coisa. Beleza? Aqui é o tema da minha interface. Eu não vou alterar, porque eu gosto de trabalhar com esse modo escuro aqui, mas vocês podem testar, se vocês preferem de outra maneira. Certo? Aqui eu clico para que ele oculte o meu cursor, no meu output. Certo? Isso aqui é para eu manter sempre a interface do vMix posta sobre todos os outros programas. Esse aqui, particularmente, eu nunca testei. Não sei dizer, a gente deveria testar aqui rapidamente, mas vamos ganhar tempo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Essa parte do input size é o tamanho de todas essas minhas janelas aqui, ó, das cenas. Tudo que eu vier aqui no meu input é para acrescentar nas minhas cenas. Por default ele já vem com esses dois aqui, porém aqui não estão vazios. Quando eu der um add, aqui ele vai atribuir a esse 1 e a esse 2 e assim consecutivamente, tantos inputs eu for acrescentando. Então é aqui que eu preseto o tamanho dessas janelinhas aqui de preview. É comum a gente deixar no menor tamanho para que a gente tenha uma maior área, né? Para a gente visualizar o maior número de inputs. Beleza? Então eu não altero nada aqui. Beleza? Essa parte do output NGI SRT é sobre o fluxo de dados que a gente tem na rede. Eu posso ter uma rede configurada para eu capturar a tela de um computador com PowerPoint, um outro computador com uma contribuição remota via Zoom, ou via Teams, ou via qualquer outro software. Então eu faço toda essa configuração por aqui, habilitando ou desabilitando. E eu digo o que eu quero que esteja na saída. Então é aqui. Então essa parte é uma parte mais detalhada. A gente seria um segundo curso de métodos mais avançados. Se a gente entrar nesse mérito aqui, a gente vai ficar com aula muito longa. Então a gente fica para uma segunda vez. Ou a galera que for instalando aí já vai testando. Quem já tem uma noção de NGI já fica bem mais intuitivo.
Vamos lá. Opções. Por default, já vem todas essas opções aqui marcadas. A única coisa que eu altero eu coloco por default. Esse aqui está marcado porque eu já marquei, mas por default na instalação ele está desmarcado. Então eu gosto de marcar que sempre que eu adiciono um vídeo, esse vídeo na minha transição, ele dá o play. Quando eu volto para o preview, ele fica pausado no momento em que eu fiz o corte. Então, se eu marcar essa combo, automaticamente quando eu retornar o vídeo para o meu preview, ele vai zerar ele e se eu for utilizá-lo novamente no meu output, ele vai começar do início e não da onde ele parou. Então, para mim, isso é um recurso bem fundamental. Aqui você configura o tempo de transição, quando você der o corte, né, ou der o fade, ou atuar na transição do preview para o PGM. Então ele está configurado para 15 milissegundos. Ou meio segundo, né? Essa parte, tanto do efeito quanto do tempo, é correspondente a essa tecla aqui, ó, Quick Play. Ou se você vier diretamente na cena, também tem um botão. Ok? Bom, vamos lá. O primeiro, Start in Device Mode. Uma vez que está marcado, quando você inicializa o vMix, ele já carrega a interface em modo avançado, que é aquele botão que nós vimos aqui. Modo básico, modo avançado, lembra? Como está marcado aqui, ele inicializa em modo avançado. Se tiver desmarcado, ele vem como um básico. Beleza? Startar Full Screen Display. É isso aqui. Se isso aqui estiver marcado, toda vez que você abrir o vMix, ele vai habilitar o Full Screen. Certo? Startar maximizado, ou seja, quando você abre o vMix, ele já abre ele em tela expandida para você. Carrega em toda a sua screen. Startar o externo output, essa é uma opção que a gente vai aprender mais à frente, está aqui embaixo, externo, certo? Startar o modo SRT, que é nessa opção aqui que a gente passou rapidamente, né? Fez só um overview. SRT é um tipo de chamada que a gente pode estar fazendo, por exemplo, para fazer um acesso, uma chamada remota para um outro computador em um outro local. Então, nós temos duas formas de fazer chamada. Uma é pelo vMix Call, que a gente vai aprender também, a gente vai dar uma passada por essa opção. E a outra é por SRT. Mas SRT é uma chamada mais segura. O vMix Call já é uma chamada mais simples. Então você habilita aqui, já deixa habilitado por default ou não. Aqui está por default desabilitado. Então já vem carregado no programa já na instalação dessa maneira. Então eu não altero. Aqui ele lembra, ele memoriza, né, a posição de todas as configurações. Aqui ele dá a informação da gravação, tanto do externo, tanto do screen, quanto do multicoder. Está tudo aqui embaixo, né? A gente vai falar sobre essa parte de multicoder também mais à frente. Essa opção aqui também vem desmarcada e eu gosto de marcar pelo seguinte: Display Confirmation for Input Close Button. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu for fechar uma cena minha, ele vai me dar um pop-up perguntando se realmente eu quero fechar ou não. Já aconteceu de eu fechar sem querer e dar problema, então depois disso
eu deixo sempre essa opção habilitada. Essa outra opção aqui, automatically play output input with transition. O que isso quer dizer? Ele automaticamente dá o play no output quando você faz a transição. Você tem um vídeo, o vídeo está no seu preview. Quando você passa ele para o output, ele automaticamente dá o play. Se isso aqui não estiver habilitado, você vai passar ele para o output e depois você tem que dar o play. Ele vai ficar estático. Então, o mais coerente é estar habilitado. Essa outra opção a gente já passou, né? Que foi a primeira que eu expliquei, que é quando você volta o conteúdo. Na maioria das vezes é uma música ou um vídeo que está no output, você volta para o preview, ele restarta. E aí ele fica zerado lá, quando você precisa dele novamente, ele começa do início. Essa é outra opção aqui, automatically pause preview input after transition. Quer dizer que quando, vamos com um exemplo também, um vídeo. Você está com um vídeo no output. Quando você tira ele do output, que ele volta para o preview, ele automaticamente pausa, ele não continua. É isso. Então esse somado com o anterior, um pausa e o outro restart. Beleza? Vamos lá. Aqui é a parte do fader, que eu já falei com relação ao Quick Play. Aqui, se você marcar, você somente em clicar no preview aqui, quando você tiver a cena, ele já passa para o seu output. Eu não gosto de trabalhar com isso, acredito que a grande maioria também não, por isso que já fica desabilitado. Essa opção aqui eu não vou saber explicar, porque eu nunca testei. Isso aqui também eu não tenho muita referência do que seja. Nem os demais. Os demais eu deixo sempre default e não é muito pertinente para a gente entrar a fundo dessas opções. Beleza? Então a gente vem agora em performance. Em performance é bom a gente saber sempre qual é a nossa placa de vídeo e a gente ter ela aqui, ó, mencionada, porque senão ela vai estar usando o drive de vídeo genérico do Windows, e a gente tem que ficar usando a GPU e não o genérico, porque o VMix é um software que roda em cima da GPU. Senão ele sobrecarrega muito a CPU do computador. Ok? Então, eu geralmente habilito o meu modo Advanced. E nessa opção aqui eu digo qual é a minha placa de vídeo, que é para ele utilizar. Ok? Todas as outras opções eu deixo como default, não altero em nada, somente eu seto isso. Tá? Eu indico para o VMix que é para ele utilizar minha placa de vídeo. E aí aqui eu digo qual é a minha placa de vídeo. Senão ele vem assim, ó, default. Ok? Então bora. Em decoder, não altero nada, deixo assim mesmo. Em record a mesma coisa, nunca precisei alterar nada aqui. Externo output. Aqui, assim como nós temos dois full screen, já foi falado, né? Eu tenho essas duas opções também de fazer saída de vídeo, certo? Eu posso sair com ele pela rede, ou eu posso sair se eu tiver, por exemplo, existe uma placa da Blackmagic que a gente faz tanto input quanto output por ela. Então vamos supor que eu já tenha todas as minhas saídas de vídeo do computador já estão sendo utilizadas, mas eu preciso fazer mais saída de alguma outra cena ou
mais uma saída de meu output para algum outro lugar, o que eu faço? Eu configuro aqui o meu external, certo? Digo qual é o preset que eu vou estar utilizando. E eu dou OK. E quando eu habilitar ele no external aqui, ele vai fazer a minha saída de vídeo. Ok? Então é mais um recurso de saída que eu tenho, que é a utilização do externo. External output, já é, o nome já está falando, né? É uma saída externa. Configuração do áudio. Tem gente que altera, né? Gosta de trabalhar com um outro preset. Eu deixo o default mesmo. Não tem problema algum. E aqui no meu áudio output, lá no início do vídeo eu falei que o vMix ele é um mix de áudio, né? É um switch de vídeo e um mix de áudio. Então, sendo um mix de áudio, ele dá os recursos de você fazer a saída do nosso áudio pelo master, a monitoração com headphone, né? E aí você diz qual é o headphone que você vai estar utilizando. E fora isso, você tem diversos canais que você pode utilizar como auxiliar. Assim como na mesa de som tem os auxiliares, aqui no vMix você também tem. Ok? Descendo, Web Control. Web Controle. Aqui é uma interface web, que depois que eu tiver as minhas cenas imputadas e configuradas, eu posso entrar através desse endereço e fazer todo o controle por ela, para dar o preview e o output pela minha interface web. Mais à frente a gente vai ver melhor, ok? E vai ter um entendimento mais tranquilo com relação a isso. Tile Light. Quem trabalha com captura de imagem, no vMix a gente pode estar capturando diretamente a imagem por ele, ou então por um DTV. Caso você tenha mais de uma câmera e as câmeras são profissionais, você tendo o recurso de tile atribuído às câmeras, você pode estar configurando por aqui. Ok? Quem conhece tile sabe do que eu estou falando. É o dispositivo que identifica qual é a câmera que a pessoa, o orador, deve estar olhando no momento da transmissão. A tile, uma vez acesa, é para aquela câmera que a pessoa tem que estar direcionada, que é ela que está fazendo a captação. Beleza? Shortcut. São os atalhos que você pode configurar, atalho de teclado, atalho de controladora MIDI, tudo aqui a gente faz a configuração. A gente adiciona por aqui e configura de acordo com a maneira que quiser trabalhar. Aqui são os ativadores. Uma vez que você cria os atalhos, você também pode criar os ativadores. Tem certos dispositivos que você pode atribuir ativadores. Tipo controladora da Behringer, você, com uma determinada tecla, você cria um atalho e aqui no ativador você coloca uma luminosidade, que aí essa luminosidade refere-se, vamos supor, se aquele input está no preview ou está no output. E aí, através daquele alerta luminoso, você sabe se o estado do input, onde é que ele está. Essa parte de script eu nunca precisei utilizar, então não vou entrar na fundo, porque eu não vou saber explicar. Aqui são a parte dos alertas. Estão todos habilitados, porém, eu gosto de habilitar esse aqui, porque não me deixa esquecer nunca, no momento de uma transmissão, eu começar a transmissão antes de começar a gravação. Por default, todo o projeto, todo o trabalho que eu faço, acredito que todos também trabalhem assim, a gente gera um conteúdo, no final entrega para o cliente. Então, eu marcando essa opção, ele fica um alerta aqui, ó, no record. Tá vendo? Deixa eu dar OK. Daqui a pouco ele vai começar. Viu?
Então isso aqui não me deixa esquecer de que eu não estou gravando. Uma vez que eu clicar aqui, ó, Record, que aí ele começa a gravar, ele para aqui. Onde é que eu estava? Alerta. Beleza? Fade to Black. Lembra daquela tecla ali? Essa aqui? Então, se isso aqui estiver habilitado e eu clicar em Fade to Black, ele vai me dar um aviso de que eu acionei o meu Fade to Black. Somente para isso. Aqui é o alerta de volume. Você habilitando, você seta, né, qual é o mínimo e qual é o máximo de volume que você quer. E aí, atingindo esse limite, ele cria um alerta também. Ok? Então, aqui a parte da licença. Estou usando a licença trial. Tranquilo? E é isso. A parte da configuração é isso. Já passamos. Então, a gente já criou o nosso preset. A gente já configurou o nosso áudio output. Então, agora está na hora da gente fazer o quê? Criar as nossas cenas. Antes de criar nossas cenas, vamos passar por essa parte aqui dos botões inferiores, que aí a gente já faz um overview disso daqui e depois a gente passa pelos inputs, que aí a gente vai aprender a criar os inputs e a manipular com as cenas. Então vamos lá. Aqui é onde a gente cria os inputs, certo? Clicou, abriu a janela e tudo isso aqui é o que a gente pode criar de cena. Beleza? Daqui a pouco a gente vai passar um a um para entender melhor. Ou eu clico aqui e abre aquela janela, ou eu clico na setinha e vai abrir esse menuzinho aqui lateral. E aí eu posso ir direto no ponto que eu quero. Parte de gravação. Se eu clicar aqui, eu mando gravar. Se eu vier na engrenagem, eu abro a minha janela de configuração. Então eu posso fazer duas gravações. Uma, duas. Certo? Então, a minha gravação número 1. Eu escolho o tipo de arquivo. Geralmente se grava em MP4 mesmo, mas aí é a gosto. Então você clica no tipo de arquivo, configura o preset, certo? Tanto de preset de vídeo quanto preset de áudio. E eu dou o caminho para onde que eu quero que esse arquivo seja gerado. E dou o nome, ok, e foi. Além disso, eu digo o que eu quero gravar. Aqui eu estou mandando gravar o meu Output 1. Quem é meu Output 1? É o meu PGM aqui. Beleza? Vamos supor que eu queira gravar, gerar dois conteúdos simultaneamente. Um vai ser o meu Output 1. E a minha segunda gravação não vai ser em MP4, vai ser em AVI. Vamos supor. É a gosto. Ou MP4, para a gente não se embolar. Também configuro o meu preset de vídeo, meu preset de áudio, o endereço, e eu digo que é o meu Output 2. Ok? Dá ok e foi. Não esqueça de que no 2 eu tenho que habilitar a minha caixinha aqui. Ó. Senão ele só vai gravar o 1. O 1 por default ele grava mesmo. Aí para gravar o 2 eu tenho que dizer que ele está habilitado para gravar. E quem é o meu Output 2? Eu tenho que vir aqui, meu Output 2, e eu digo o que é. Se é o meu Multiview, se é meu Input 1, se é o meu Input 2. À medida que eu for criando meus inputs, ele vai me dando toda a lista aqui. Então vamos supor que eu tenho uma câmera. E a minha câmera é o meu Input 3. E é exatamente essa câmera que eu quero ficar gravando continuamente.
Porque só para vocês entenderem, o meu output 1 é o meu PGM aqui. Então, tudo que eu cortar para o meu PGM é o que eu vou gravar no meu output 1. O meu output 2, vamos supor, nesse caso que eu estou explicando para vocês, usando como exemplo. Eu quero gravar a minha câmera 1. Então, eu seto ela para o meu output 2. Vamos supor que aqui, ó, que esse meu input 2 aqui, que é referente a esse número 2 aqui, seja a minha câmera que eu quero que fique gravando. Então, quando eu der o REC, eu vou gravar tanto o meu PGM aqui, quanto o meu input 2 aqui, que nesse exemplo aqui que a gente está utilizando, seria a minha câmera, que eu quero ficar gravando ela direto, continuamente. É isso? Espero que tenha entendido. Onde é que a gente parou? No REC, então passamos pelo REC. A parte do externo a gente já explicou, né? Quando a gente estava lá em cima na configuração. Mesma coisa, se eu clicar aqui, eu habilito ele. Ó, ele fica vermelho. E se eu clicar na engrenagem, é a parte de configuração. Então eu posso vir aqui e aí eu digo o que eu quero para o meu output 2, para o meu output 3 e o 4. O SRT. Ok? Essa parte aqui é a configuração. E eu volto para aquela. Eu clicando, vocês vão ver que eu volto para aquela mesma tela, que é essa tela de configuração aqui em cima. Por isso que eu falei que a gente já passou por ela. Certo? Parte do NGI. Vou abrir novamente para vocês verem. Externo. Ok? Tanto externo output, quanto a parte do NGI. E chegamos em stream. Mesma coisa, se eu clicar aqui, é porque eu estou ligando o meu stream. Já estou streamando. Para configurar engrenagem. Então vamos lá. O meu REC, eu falei que eu tinha 2 RECs, né? Configurados. O meu stream, eu tenho 3. Eu posso streamar para 3 destinos simultaneamente. O VMix é uma ferramenta muito rica de opções, né? Então vamos lá. Eu posso estar streamando. Vem aqui em opções, para essa gama de opções aqui. YouTube, Twitch, são os mais comuns, né? Mas tem todos esses outros aqui. Geralmente a gente coloca ele em modo custom e a gente pega sempre do servidor que a gente vai fazer o streaming a nossa URL e a chave de transmissão. Beleza? Então a gente atribui a nossa URL e a chave de transmissão aqui. A gente diz qual é o preset, não confundir, tá? Uma coisa é o preset do nosso projeto e outra coisa é o preset da nossa transmissão. Ok? Lembrar também que a gente tem que habilitar essa caixinha aqui. Essa caixinha habilitada, ela quer dizer que... Lembra que a gente passou lá no início e a gente indicou qual é a placa de vídeo que o VMix tem que trabalhar? Então, uma vez que a gente configurou a placa de vídeo lá, a gente diz para ele aqui, na hora do stream, utilizar essa placa de vídeo. Senão ele fica usando a CPU. Aqui são as configurações avançadas. Deixa como default mesmo. Certo? Então, se você sempre faz o stream para esse servidor e você quiser salvar essa configuração que você fez, você manda adicionar. E ele vai criar um preset para você, igual eu fiz aqui. Beleza? Então, se você... Aqui é o meu preset do YouTube, tá vendo? Ali é o CJE, que é a minha sigla. E o que eu fiz de preset do YouTube, que é o Full HD.
em 30p. Aqui, se eu quisesse mandar para algum outro serviço, eu configuraria da mesma forma. Viria em custom, colocaria o URL e a chave, ou então algum desses servidores. Vamos supor, Twitter da vida, certo? Sendo que para o Twitter aí a gente tem que fazer a validação, né? Entrar com login e senha. Isso aí quem faz stream já sabe como é que funciona. E para o terceiro preset é a mesma coisa. Beleza? Depois que fez tudo isso, deixa eu colocar aqui em none, senão vai dar erro. None e none. Aqui. Eu mando só vai e close. Certo? E na hora de streamar, só dá o stream. Multicoder. Mesma coisa. Se eu clicar em cima, eu ligo o multicoder. E se eu vier na engrenagem, eu chamo a configuração. Certo? Então, eu tenho vários tipos de arquivo. O multicoder, vou começar novamente. Multicoder, assim como o Record, é para você gerar conteúdo. Certo? Você pode fazer um multicoder de várias instâncias que você tem. Você pode adicionar até 8 inputs, se eu não me engano. Se eu não me falha a memória, até 8. Então eu posso estar com 8 câmeras aqui simultâneas. E eu posso clicar em todas elas e fazer a gravação de cada uma delas independente. Para esse serve o multicoder. Então eu venho e clico qual é o tipo de arquivo que eu quero que seja gerado, qual é o preset, certo? De bitrate, tanto de vídeo quanto de áudio, certo? Eu digo também que é para utilizar o meu hardware encoder, que é a minha placa de vídeo, certo? E mando salvar as configurações. Se eu quiser dar um destino para a pasta, eu venho aqui, certo? E eu aponto para o local. Então, ó, aqui é o meu endereço, onde os arquivos vão ser gerados. E aqui eu habilito para eu dizer para o software quais são os inputs que ele deve gravar. Beleza? Então é isso. Playlist. Mesma coisa, clicando aqui eu ligo a playlist e aqui eu configuro. Então todos os meus inputs que eu criar aqui, ele vai listar aqui. Então vamos supor que eu quero colocar, vamos supor que eu tenha 5 vídeos aqui e eu quero criar uma playlist disso para ficar em modo randômico ou em loop, alguma coisa do tipo. E aí, como eu não vou ter somente esses 5 vídeos, vou ter muito mais inputs, eu não quero que o software se confunda com os demais. Então eu só vou selecionar os que eu quero, e aí eu coloco aqui na setinha, e ele vai vir para esse outro lado aqui. Somente os que eu selecionar. Certo? E aqui eu digo do que eu quero que ele faça. Certo? Então, isso aí é para vocês só terem um overview. Aí vocês criam aí da forma de vocês e testem. É bem simples, não tem mistério não. Aqui você cria várias playlists, né? Não precisa ser somente um, entendeu? Cria e deleta, beleza? Aqui você edita. Você coloca o vídeo para cima, o vídeo para baixo, um setinho aqui, certo? Você dá um nome para ela, ok? Aqui você seleciona qual é a playlist que você vai executar. Que está ainda full, porque a gente não tem nenhum. Ok? Lembra que a gente falou desses números aqui, esses botões com numéricos? Então, a gente configura aqui, overlay. Nós temos 4 overlays.
Explicação rápida. Ele está aqui, está configurado. Foi até bom tá dessa forma, tá vendo? Eu configurei esse meu overlay 1 para ele ser um pip desse tamanho aqui. Então, se eu tiver o meu PGM aqui com uma câmera e eu tiver um outro input, por exemplo, com uma logo, e eu der overlay 1, clicar aqui, ele vai abrir um pip no meu canto superior esquerdo, que é o que está configurado aqui, ó. Certo? É isso que serve o overlay. Então eu não vou sobrepor totalmente o meu PGM. Eu vou apenas pegar uma determinada fração do meu PGM, que é o que eu delimitei ali para que seja o meu overlay. E eu tenho 4 opções de overlay para eu brincar da maneira que eu necessitar. Beleza? Então é isso. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu digo qual é o meu tipo de overlay. Se é o Picture to Picture, que é o que eu tenho aqui no 1, que é uma tela sobre tela, Picture to Picture. Ou o modo Full Screen. O modo Full Screen não tem jeito. Se eu tiver em Full Screen, ele vai chapar sobre. Ok? E eu digo o efeito, né? E a duração. Se eu setar aqui, quando eu chamar no overlay, ele vai durar o tempo que eu presetar aqui. E aqui embaixo é a parte onde eu escalono. Eu vou dar um reset. Tá vendo? Quando cobriu toda a área. Então eu dou o zoom. Eu levo para o lado. Mexo na altura. Certo? E eu mexo na... Tá vendo? Eu giro ela. Meu ponto Z. Posso também, se eu clicar aqui, ó, em cima, ponto X, ponto Y. É isso. Então, overlay passamos. Aqui a gente encontra mais opções. Aqui é a parte avançada também. A parte de Data Source. Então, eu aconselho vocês a procurarem mais conteúdo sobre isso, que é uma parte bem interessante, onde você pode trabalhar com um input, fazendo inserção de conteúdo, trazendo dados de uma planilha, por exemplo. Às vezes eu quero fazer uma demonstração de um gráfico. E aí, para esse gráfico, eu preciso ter dados automatizados, tipo inserção de dados online, seja na hora, atualizados. Então, eu pego de uma planilha que está sendo atualizada no momento, online mesmo. Então, eu posso fazer via data source. VMix social. VMix social é o seguinte, eu estou fazendo uma live para o YouTube, e aí tem a interação do público. Então, através do VMix social, eu consigo mandar para a live os comentários. Eu consigo pegar do próprio chat, transformar aquele comentário do chat em um conteúdo na minha live, através desse VMix social. Esse title design, eu crio conteúdo para o meu VMix, para eu fazer GC, alguma coisa do tipo. O Legacy Title Design é similar ao GT Title. O VMix também tem uma ferramenta de edição de vídeo, que é o VMix Video Tools.
Você consegue converter os vídeos dentro da própria ferramenta do vMix. O Media Converter também é uma ferramenta de vídeo, beleza? E ele também tem a ferramenta de diagnóstico, como também tem a ferramenta de configuração do NDI, que também é um modo avançado aí do vMix. Ok? Aqui ele te dá as estatísticas da performance da máquina, do que está sendo utilizado. Ok? Como a gente não tem nada, então está zerando tudo. Lembra que eu falei para vocês da nossa web control? Através daquela URL que nós vimos lá em configuração, a gente consegue ter tudo que a gente criar aqui de input, ele vem para essa interface aqui. E a gente pode manipular ela de uma forma bem amigável. Né? Tá vendo? Nosso web control. Ó, a nossa interface web. Então, tudo que eu tiver lá, vem para cá. E aí eu consigo colocar isso aqui no outro monitor, ou até mesmo abrir em um outro computador. E dar play tudo por aqui. Ok? Essa câmerazinha aqui. Vamos supor que eu estou numa live e eu preciso fazer o print da tela, do meu output. Então é aqui que eu faço. Ah, gerou um gráfico aqui e tal. Printa esse gráfico aí que eu preciso ter essa informação. Puf, clico aqui. Esse cadeado aqui, eu travo toda a minha interface. Uma vez ela travada, eu não consigo editar mais nada. Não sei se eu liberar. Beleza? Então, fizemos o overview da nossa dashboard de toda a ferramenta do vMix. Agora vamos passar para a criação dos inputs. Beleza? Cliquei em Add Input e me abriu essa janela. Essa gama de opções. Então, vamos supor que eu tenha um vídeo. A gente tem duas maneiras de atribuir os inputs no vMix. É indo por aqui e dando o caminho, ou simplesmente eu exploro o meu Windows, clico no vídeo e arrasto para dentro da dashboard. Ele aceita. Sabe, levando em consideração se for um arquivo com a extensão que o vMix suporta. Tá bom? Vamos pegar um vídeo de teste aqui. Vou colocar contagem regressiva. Ok? Então é isso. Então eu tenho o vídeo de contagem regressiva. Levando em consideração. Vale lembrar que tudo que tiver essa engrenagemzinha quer dizer que é configurável. Então eu posso clicar e vai abrir a janela de configuração. Lembra que lá em Settings a gente atribuiu aquela funcionalidade que é para ele restartar quando ele voltar da transição? Então está aqui. Senão ele estaria desmarcado. É claro que eu tenho a opção de marcar um a um, mas eu já deixo o default, porque aí ele já marca em todos os inputs que eu fizer. Beleza? Então vamos lá. Eu posso clicar aqui na minha primeira opção geral. Eu posso renomear ele. E aí que eu digo. O que eu faço com o mouse? O aspecto dele, se eu deixo em 16:9 mesmo. Certo? Aqui são as informações. Ele é um vídeo de 640 por 360. Com esse formato. Certo? Aqui é a configuração de áudio. Posso ver. Eu posso criar um virtual input desse input. Isso quer dizer, ele vai criar um novo input apontando para esse.
Eu não preciso ir lá novamente criar capturar novamente esse vídeo para dentro do vMix. Eu crio mais um input dizendo que é virtual do outro. Vamos lá novamente. E aí eu posso alterar as configurações de cor, né, os ajustes, certo? Aí é de acordo com a necessidade de vocês, caso precise. Se eu tiver uma captura de câmera e essa câmera tiver um fundo de verde ou azul, né, eu posso trabalhar com, com chroma. Então, para isso, eu venho nessa opção e habilito o chroma e faço os ajustes do meu chroma. Certo? Aqui eu posso corrigir a cor. Aqui eu mexo com toda a minha parte de escalonamento. Né? Eu dou o zoom, zoom total, né? Toda a meu input, ó, a minha escala, aqui em toda a minha escala. Ou então somente no X, ou somente no Y, certo? Chego para a esquerda, chego para a direita, né? O meu pan, tanto no X quanto no Y. O rotate também, ó, X, Y e no Z, beleza? E posso fazer o próprio, nos quatro lados. X1, X2, Y2, Y1, certo? Ou então dou um reset alto, beleza? Layers Multiview. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu já estou com o meu input aqui. Vamos supor que eu queira jogar alguma coisa em cima dele. Então aqui são meus layers. Eu tenho até 10 layers. Então aqui vale lembrar, colocar em consideração que nós estamos trabalhando em camadas. Então tudo o que eu tiver em uma camada sobrepõe o que estiver em outra. Então aqui sempre a camada de baixo vai sobrepor a camada de cima. Beleza? Gravaram, né? Então, tranquilo. Como a gente não tem um outro input, a gente não vai conseguir exemplificar agora. Mas eu vou criar um próximo daqui a pouco e a gente vai pegar mais sobre isso. Em triggers. Triggers é o seguinte. Eu tenho esse vídeo. Certo? Então, eu quero dizer para esse vídeo que ao final dele, eu quero que ele faça uma determinada função. Então, é aqui. Tudo isso aqui eu posso configurar em trigger. Eu posso ter configurações de quando o vídeo completar, quando o vídeo fizer a transição, quando o vídeo acabar com a transição, que sair da transição, ou se o vídeo for em overlay, na entrada ou na saída. Também pode ser quando for questão de áudio, certo? Isso aí tem que testar, galera. Tem que testar e ir pegando com o tempo. E aí, aqui eu digo quando que a tarefa deve ser feita. Aqui é como e aqui é com quem. Certo? O tempo que eu quero que faça a duração do efeito. E aqui se eu precisar colocar algum delay. Beleza? Vou acrescentar mais um. Antes a gente vai passar por isso aqui logo, só para a gente aprender. Então vamos lá. Esse vídeo aqui tem áudio. Se eu der play, ó, aqui ele está modulando. Por quê? Porque não está indo para o meu master. Se eu quiser que vá para o meu master, eu habilito o meu áudio.
Vamos supor que eu queira esse vídeo em looping. Eu habilito o loop e dou play. Lembrando que se eu der o play por aqui, deixa eu tirar do loop aqui para a gente poder. Deixa ele até o final. Pronto, parou. Se eu der o play nele aqui, como eu fiz, ele vai dar o play no meu preview mesmo. Se eu der aqui, ó, quick play, olha para onde ele foi. E uma vez que ele foi para o output, ele habilita o meu áudio, porque ele está configurado para dar fazer a ligação do meu áudio na transição do meu output. Beleza? Então eu tenho dois métodos, quick play ou cut. Vamos supor que eu não quero mais esse input. Eu quero fechá-lo. Quero tirar ele daqui da minha timeline. Eu dou um close. Lembra que eu habilitei para ele me avisar se realmente eu quero fechar o meu input, se eu tenho certeza, para não fechar, né, ser descuidado e fechar sem querer. Então ele me pergunta, eu digo sim ou não. Eu vou dar um. Aqui embaixo, esses números aqui, os botões numerados, são correspondentes a esses daqui. Então, para que ele funcione nesse 1 aqui, tá vendo? Está desabilitado. Para ele responder aqui, primeiro eu tenho que apontar aqui. Ó. Beleza? É isso. Então vamos lá. Eu vou agora adicionar uma imagem. Mesma coisa do vídeo, tá? Eu clico em imagem, em browser e digo o caminho. Deixa eu ver. Área de trabalho. Aqui acho que tem alguma coisa. Conteúdo. Eu tenho essa cartela aqui. Começaremos em instante. Geralmente é utilizado em início de live, né? Antes de começar o conteúdo mesmo, quando você já está streamando, mas ainda não começou mesmo o MC ou o palestrante ou uma coisa do tipo. Então vamos lá. Então a gente tem, começaremos em instante e a gente tem um vídeo. Então a gente ou faz a transição através do nosso Face, né? Ou alguma outra transição que a gente presetar. Viu o modo? Corte seco. E beleza. Agora, uma outra opção que eu não passei para vocês é o seguinte. Esse monitorzinho aqui, ó, ele expande o meu input. Vamos supor que eu quero ver um detalhe desse input aqui. Então, eu estouro ele na tela e eu consigo ver, né, de uma maneira melhor para poder observar algum detalhe, alguma coisa que eu queira realmente tirar alguma dúvida. Então, deixa eu ver o que a gente pode falar mais aqui. Beleza. Então, vamos dar uma passada aqui. E aí a gente vai entrar mais à frente como é que a gente configura
os inputs para poder fazer um overlay ou fazer um multiview. Beleza? Então vamos lá, rapidinho. O vídeo já está bastante longo. O vídeo a gente já sabe como é que adiciona. DVD, não vou nem comentar, porque ninguém utiliza mais DVD, né? Não vejo mais DVD em lugar nenhum. Lista. Vale falar também que essa lista aqui não quer dizer esse playlist aqui. São coisas distintas, tá? São parecidas, mas são distintas. Então aqui você cria um input de lista, ok? Clicou e ok. Certo? Aí aqui você, botão direito, editar itens. E aí ele tem aqui. Aí aqui sim, ó, você clica aqui e aí você download. Teste de lista. Vamos ver aqui. Atualizou. Então essa lista aqui tem o nome dessa aqui. Se eu criar outras listas, vai ter listado aqui na minha box aqui, tá? Então aqui eu adiciono meus itens da lista, eu edito, removo, coloco em modo de shuffle ou exporto até a lista, faço toda a manipulação da lista por aqui. Então é totalmente diferente dessa daqui. Essa daqui eu preseto ela, venho aqui, ligo e desligo. Essa daqui não, essa daqui eu venho, clico nela e coloco ela para executar, tá? Por aqui. Então vamos lá. Na próxima. Câmeras. Então se eu tiver webcam, se eu tiver uma placa de captura e colocando câmeras de broadcast para poder capturar, fazer captação de imagem, é tudo por aqui. Eu indico qual é a câmera, certo? A resolução, todos os meus presets, o formato do vídeo e dou OK. Beleza? Aqui, NDI. Se eu tiver computadores na rede, né? Lembra que eu falei sobre essa parte que é mais avançada? Então, se eu tiver computadores na rede com esse recurso de NDI, eu vou detectá-los por aqui. Então, eu faço a captura por aqui. Ou o NDI, se for na rede, ou o meu local. Isso aqui é tudo meu que está disponível. Eu posso adicionar tudo à minha playlist, tá bom? Aqui é aquela parte que é avançada também, de SRT. Se eu for adicionar algum input com essa configuração, que vai fazer uma ligação do meu computador aqui com um computador, vamos supor, em outro estado, que também vai fazer a transmissão via SRT. Então eu faço ponto a ponto, SRT com SRT. Um transmite e o outro recebe, tá? Mas essa parte dessa configuração a gente não vai entrar em detalhes, porque é bem avançado. Instant Replay. Essa parte é bem utilizada com a galera de games, trabalha com jogos e tal. Então você tem diversas câmeras, até 8 câmeras, e aí você configura todo esse preset aqui para você capturar, fazer a captação de imagem e você online, você voltar num determinado ponto para poder fazer o replay. Beleza? Essa parte também a gente vai pular, você vai fazer esse brief bem rápido aqui. Essa parte de Stinger, imagem sequência, é o seguinte. Vou fazer só uma explicação, mas a gente também não vai fazer. Não sei se vocês já repararam em jogos de futebol, em esporte, acontece bastante. Entre uma cena e outra, ou até mesmo no momento em que volta o replay, existe um efeito. As emissoras geralmente jogam um efeito que faz a chamada do replay.
Não fica aquela coisa de uma cena pular para outra cena. Vem a cena, tem um efeito e aí aparece o replay. Então essa se chama Stinger ou imagem sequência. Você cria uma imagem sequência através dessa ferramenta e aí você atribui essa imagem sequência aqui. Você vem aqui, ó, Stinger. Nós temos até 4 Stingers, certo? Então, você tem o seu preview e você quer chamar, você está no seu PGM e aí você quer chamar esse preview. Sendo que para você chamar esse preview, você, ao invés de você dar o quick play ou um slide, qualquer um desse efeito, você chama no seu Stinger, que é essa imagem sequência. Então, aí, quando você der o comando de fazer a transição, ele vai soltar esse efeito e aí vai te dar a cena que você quiser. Pegaram? Espero que sim. Vamos lá. Onde é que eu estava? Instante replay, né? Instante replay. Tem um vídeo delay. Aqui, se você precisar colocar um delay no vídeo, de repente você fazendo um teste lá na sua transmissão, você vê que o áudio está com atraso ou então está adiantado, então você ajusta por aqui. Aqui nós já passamos, né? Que você acrescentar uma imagem. Aqui você cria um slideshow. Clica, dá o OK. Não tem um conteúdo, eu tenho que jogar um conteúdo. Então você vai ter um monte. Aqui você cria um input com uma imagem única. E aqui você cria um input com diversas imagens. E aí essa imagem, quando você soltar esse input no seu PGM, essas imagens vão ficar fazendo transição de slideshow. Ok? Se você tiver uma apresentação de PowerPoint e queira passar na sua live, você adiciona o PowerPoint por aqui. É comum você não fazer dessa forma, e sim você fazer a captura, você rodar o seu PowerPoint numa máquina externa e você fazer a captura dessa máquina, entendeu? Via placa de captura, que aí você vai fazer por aqui, e você vai dizer qual é a sua placa de captura, que está vendo o seu sinal do seu PowerPoint, e aí você faz o input separadamente. Aqui, se você precisar fazer um input de um slide com fundo, né, de BG, ou até mesmo transparente. O transparente é muito utilizado, vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Ok? Aqui áudio. Se você tiver alguma trilha que você queira soltar na sua live, então você clica aqui, dá o caminho do áudio. Nós temos esse daqui. Vamos usar. Tem esse aqui como teste. Certo? Temos ele. Deu play. Tá lá tocando. Por que não subiu? Porque eu dei o play aqui, então ele só está no meu preview. Então, se eu quiser escutá-lo, eu habilito ele. Pronto, já está no meu master. Vou botar ele aqui, senão vai atrapalhar a gente. Ok? Vamos voltar lá. Então, áudio. Nosso áudio input. Essa parte aqui vocês também não podem confundir. Uma coisa é o áudio, outra coisa é o áudio input. Áudio são trilhas. Áudio input é o que a gente está fazendo captação para a nossa live. Vamos entender. Uma coisa é a gente captar imagem, que é em câmera. Outra coisa é a gente captar áudio. Ok? Então, se a gente tiver palestrantes, se a gente tiver um MC, esse vai estar falando no microfone. A gente precisa, né, ter esse áudio na nossa live. Então, é aqui que a gente configura. Beleza? A gente clica em áudio input, que a gente diz quem é. Geralmente, a gente faz o quê?
A gente utiliza uma interface de áudio. A Behringer é a mais comum aí no mercado, né? Diversos modelos. Eu tenho uma Behringer 202 HD, então ela atende perfeitamente bem. Então a gente coloca ela no nosso sistema aqui, o VMixer conhece ela, e esse áudio vem da mesa de som. Então tudo que é falado no microfone passa pela mesa de som e o técnico de som faz essa mandada para mim. E aí eu faço esse input e mando para minha live. Ok? Essa parte de titles são diversos tipos de configurações que a gente pode ter na nossa live. Então você pode ter desde um texto simples até um mais complexo. Você pode fazer um trigger. Triggers são aqueles textos, né? Eu vejo muito em telejornais que fica passando enquanto o repórter tá passando uma notícia, vem outras notícias que passam no rodapé da, da tela. A gente pode fazer um GC. Tem a parte do social, que tem a ver com aquela explicação que a gente teve mais lá no início do vídeo, que é a gente pegar um comentário de um youtuber da vida. Então a gente pega aquele comentário na live lá do chat da live e a gente coloca dentro de um GT desse social e a gente solta dentro da nossa live via overlay. Ok? Então a gente pode colocar um texto. Vamos colocar um texto aqui para a gente usar como exemplo. Teste de Benix. Certo? Isso aqui eu posso alterar a fonte, alterar o tamanho, tá? Eu posso aumentar o tamanho aqui também. Posso alterar a cor. Essa parte de configurações, se for tempo, como a gente está usando texto, a gente não vai precisar. Então tá aqui. Beleza. Isso aqui vai ser um bom exemplo para a gente utilizar o overlay. A gente tem o input. Se eu simplesmente cortar no meu Quick Play, ele vai diretamente para o meu output. Todo ele. Certo? Eu vou fazer melhor. Vou criar um outro input. Vou criar um color. Vou criar um color bar. Certo? E jogar esse color bar para o meu output. Quick Play. Beleza? Então, vocês repararam que eu joguei para o meu output e ele jogou meu texto para o meu preview. Agora vamos supor que eu queira jogar esse teste de VMix aqui sobre o meu color bar. O que eu utilizo? Overlay. Vocês viram? Eu dei o meu overlay 2, teste de VMix. Então ele sobrepôs o meu color bar. Isso pode ser uma câmera, pode ser um GC. Um GC é esse que nós colocamos, né? Eu coloquei teste de VMix, mas pode ser o nome de alguém, o nome do nosso palestrante, ou do MC, ou de quem seja. Pode ser um QR Code, pode ser uma logo, tá? É isso.
Então, a parte de title nós já passamos. Virtual Set. Virtual Set, você tem todas as opções que já vêm default do software, mas tem muitos clientes que mandam as agências criarem para o seu evento específico. Então você vem, adiciona ele através do browser aqui, ó, você aponta para o arquivo e aí ele vai aparecer aqui, certo? Então o Virtual Set nada mais é do que um cenário virtual. E aí você clica nele, criou o cenário virtual. Então, depois dele já, já criado aqui o seu input, você configura ele. Então, você vem em Setup, você diz qual é o layer que você quer, qual é o input que você quer no layer. Ó, eu botei a minha contagem regressiva lá embaixo, lá atrás, certo? E aqui eu aproximo. Esse boneco aqui, se eu tiver uma câmera, eu coloco a câmera para ser ele. Aqui eu altero a velocidade da transição, se eu quero rápido, médio ou lento. E aqui simplesmente eu corto, cut. Primeiro eu seleciono qual é a velocidade do efeito e depois para a cena que eu quero. Rápido, ok? Ou cortar. Corte seco. Avançando. Eu posso jogar para minha live também um determinado site. Vamos supor, vamos supor que o cliente queira divulgar o site dele mesmo, dele próprio, da empresa. Então, eu coloco o URL, digo qual o tamanho, né, a proporção. E eu vou ter o browser. Sempre no meu preview. E para cortar, uma particularidade em browser, se eu quiser digitar, por exemplo, se eu tiver um campo, deixa eu voltar com ele, se tiver um campo onde eu acrescente dados, eu clico no botão direito e mando habilitar o keyboard. E aí eu consigo digitar. Vou fazer um teste com outro site. Aproveitar e passar. Vamos supor que não seja esse o site que eu quero. Eu quero trocar essa fonte. Engrenagem, geral e change. Change é mudar. Eu posso mudar tanto para outro site ou então mudar o tipo de tomada da minha cena. Ok? Nesse caso aqui, eu quero mudar somente a URL. Vamos ver. Tá, VMix ou vou botar YouTube. Pronto, carregou o YouTube. E aí, como eu falei, eu habilito o keyboard e aqui eu consigo digitar. Vamos supor, eu quero escutar a Dua Lipa.
Cliquei em cima. Está no meu preview. Então ele não manda para o master, somente se eu portar. Um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, mais um Tirando de Ouvido, este programa Sempre maravilhoso. propaganda Nós vamos atrapalhando. tirar uma música de ouvido, uma música que provavelmente a gente nunca escutou, ou que talvez o nosso Spotify humano já tenha ouvido. Se bem que você tá falhando um pouquinho aí, né? Tô falhando, não sou mais o mesmo. Não, realmente Ano os últimos novo. programas aí, olha, eu vou te dizer. Ficando pra trás. E temos hoje a presença ilustre de Mariana Sater. Olá! Ela que tem também o seu programa próprio aqui no nosso canal. Chega, vem pra cá. Fica mais. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Nunca foi tão YouTube. difícil Mais ver um uma tua Tirando letra, de Ouvido, este programa maravilhoso em que nós vamos tirar uma música. Caramba, tinha. Bom, é isso. Vocês entenderam. Então, vamos voltar. Olá, seja bem-vindo a mais um. O próximo input. Web Browser passamos. Video Call. Video Call é bem similar, porém o único detalhe é que o SRT, né, o Video Call e o SRT são chamadas que você faz para outro computador, outros dispositivos. Então você faz a sua live aqui com a opção de ter uma contribuição remota com uma pessoa ou outro computador em um outro determinado local. Certo? Então, o vídeo call você faz a chamada tanto para um outro computador quanto para um celular. Você passa os dados da sua chamada, o endereço para a pessoa, e via browser a pessoa vai entrar na sua chamada, vai atender. Como se você estivesse fazendo uma ligação de Zoom ou alguma coisa do tipo. O SRT já é algo mais seguro, porque a pessoa tem que configurar o computador dela lá para receber ou transmitir. Se ela configurar o computador dela para ser o transmissor, eu tenho que configurar o meu para ser o receptor, e vice-versa. Não é apenas fazer a chamada para o computador, entendeu? Mas ambos com essa essência de que é a contribuição remota. Vamos supor que é um palestrante que não pode estar presente no seu evento, na sua live, no seu estúdio, naquele momento. Mas sim ele está do escritório dele ou da casa dele. Então, faz essa contribuição remota. É isso. Então, passamos por todos os nossos inputs. E aí eu só queria terminar explicando a funcionalidade de criação do nosso multiview. Às vezes você tem um input e nesse input você tem que colocar mais de um conteúdo. Vamos explicar melhor. O que geralmente eu faço e é o que a galera faz. Você vai em Color, você cria um transparente. Por que transparente? Que é o limpo, né? É um input limpo, sem nada. E aí, em cima desse, você vai em configuração, você dá o nome do seu input, né? Vamos lá, cena multiview. Ok? E aqui em multiview, como expliquei para vocês no anterior, você trabalha com camadas. Então, a camada de baixo sobrepõe a de cima. Então, embaixo você vai colocar sempre o BG. Eu tenho todos esses inputs criados.
certo? Então, vamos supor que o meu colobar seja o meu BG. Em cima do meu BG, eu quero ter... Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vou fazer o contrário. Vamos supor que... Não, esquece. Esquece. Habilita. Ok. Começaremos em breve. Beleza. E aí eu vou ter o meu colobar. Certo? Então eu quero que o meu colobar, vamos supor que esse colobar seja o meu PGM. Tá? Meu PGM. Eu tenho... Aqui eu desabilito, né? Então eu tenho essa tela aqui, que é o meu BG. E em cima do meu BG, eu quero ter o meu PGM, que é a minha câmera, o meu sinal de câmera. Certo? Mas eu quero ter ele como PIP. Então, como eu falei, o de baixo sempre sobrepõe o de cima. Certo? Então, como ele tem o mesmo tamanho do que está de baixo, ele está sobrepondo completamente. Então, para eu escalonar isso, eu venho editar. Note que ele passou de multiview para position, certo? E aí eu escalono o tamanho que eu quiser. Tamanho do zoom e a posição. Eu posso clicar com o mouse ou eu vim aqui. Certo? Se eu precisar de cropar, eu habilito meu crop e eu cropo o que eu quiser. Se eu precisar colocar uma borda, eu habilito a borda. Dou a cor da borda. Vou colocar uma amarela para destacar, para a gente ver que funciona realmente. E dou a largura da borda. Aqui a largura da borda. E aqui se eu precisar fazer a borda com quina. A borda fica curva. Beleza? Pegaram? Era essa a explicação. E se eu precisar colocar mais itens nesse input, né? Vamos supor que eu queira colocar uma outra tela. Vamos supor que aqui é o meu PGM. E eu queira, junto com o meu PGM, colocar aqui ao lado o meu PowerPoint, que é uma outra computador, né? Outra captura de câmera. Então fica aqui, ou duas câmeras, né? Seja o meu PGM ou o meu zoom, se eu tiver uma máquina com zoom, que vem com a contribuição remota, ou então uma chamada daquela de VMixCall ou SRT, cria um outro PIP aqui ao lado. Entendeu? Isso eu faço com o Multiview. E é isso. Acho que está bem detalhado, acho que a gente conseguiu passar por tudo. Um outro ponto que eu também lembrei agora. O VMix ele nos dá essas guias aqui, ó. Que é para a gente... Vamos supor, aqui está bem simples, né? Porque eu criei poucos inputs. Mas existem projetos aí que são infinitamente grandes. Então a gente tem 200 inputs ou mais até. Depende do projeto mesmo. Então a gente acaba tendo que utilizar dessas guias aqui para a gente poder separar os inputs. Se você clicar aqui, botão direito, você vai ter a parte de configurar essas guias.
você tem essas default do próprio VMix, já tem essa paleta de cores, que aí você pode nomear. Inputs, cartelas, vídeos, cenas, GC, beleza? Aí vamos supor que já completei todos aqui e não deu mais. Aí eu habilito as outras. E aí eu coloco cores. Quando eu der OK, ele vai aparecer. Entendeu? Isso aí ajuda muito mesmo. Se eu tiver uma infinidade aqui também de input, caramba, eu não estou achando o input do vídeo, sei lá, do vídeo contagem regressiva. Eu clico aqui na lupa e começo a escrever. Eu sei o nome, né? Eu só não estou achando ele. Contagem regressiva. Deu OK. Ele mostra para mim. Tá? Aí, OK. Clico de novo. Deleto. Para ele me mostrar tudo. Então aqui, esse input aqui não é um vídeo. Então eu pego ele e coloco para vídeo. Então tudo que tiver na minha guia vídeo, eu vou ter aqui. Porque aqui são todos os meus inputs. E aqui nas minhas guias eu separo por categoria. Tá? Isso ajuda pra caramba também. Então é isso, galera. Acho que a gente falou sobre tudo. Deu para pegar bastante. Vamos passar uma outra parte aqui que eu lembrei agora, que é sobre o áudio. Todo o input que a gente adiciona na nossa playlist e que ele tiver o áudio, ele joga para a gente aqui. Entendeu? A gente tem a parte na esquerda dos nossos inputs, que são as nossas cenas. E tudo que a gente tiver de trilha, de música, de vídeo que tenha áudio, ele nos dá aqui na direita aqui o controle do áudio desses inputs. Então, se você reparar aqui, ó, o nosso input 1, que é o vídeo, a gente tem um controle dele aqui, ó, do input 1, contagem. Se eu der o play aqui, você vai ver que começa a modular. Certo? Vou dar o pause, ele vai parar. Se eu clicar aqui, é a configuração do meu input. Certo? Que é a engrenagemzinha do meu input. Se eu quiser fazer alguma configuração no áudio desse input, eu venho na engrenagem respectiva dele aqui na gestão do áudio. E aí eu tenho nosso ganho, nosso delay, plugins. Se eu entender bastante de áudio, eu posso acrescentar plugins aqui para tirar ruído, para poder monitorar os decibéis e tudo mais. A parte de equalização também é uma parte avançada para quem entende bastante de áudio. Compressor também, eu digo o mesmo. A parte de noise gate, eu tenho que dar uma estudada sobre o áudio para poder entender. Tem mais a parte de canal do mixer e do matrix. Ok? Então, quando você também dá o REC, a parte aqui, como a gente configurou os dois RECs, estão aparecendo os dois aqui, e quando der o REC aqui, ele vai modular.
meu 2 aqui. Eu vou desabilitar e quando eu der OK, você vai ver que vai sumir aqui. Ok, sumiu. Só tem um aqui. Certo? Então aqui ó, o master. Levando em consideração aqui, ó, daqui até aqui é a minha saída de áudio. Então é o meu output, é a configuração da minha saída. Se eu vier aqui em configurações, áudio output e habilitar os meus auxiliares, eles vão aparecer aqui para mim. Beleza? Então, tudo que for saída de áudio vai aparecer aqui para mim e tudo que for input de áudio vai aparecer aqui. Esses inputs de áudio são referentes a qualquer inserção que eu fizer aqui ó, na minha playlist. Seja de vídeo que contém áudio ou seja de uma trilha ou até mesmo uma captura de computador através de uma interface de câmera que venha áudio embedado. Então tudo vai modular aqui, eu vou ter o controle. Beleza? Acho que agora sim, agora a gente conseguiu fechar. Espero que todos tenham entendido. Desculpe o vídeo que ficou longa beça, tentei ser o mais didático possível. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente pelo canal, eu tento explicar melhor. E sucesso aí, bom estudo para vocês, bom trabalho. E através desse conhecimento passado, vocês consigam desempenhar um bom serviço, um bom papel aí, de acordo com a necessidade de vocês. Beleza? Então, fiquem com Deus, boa noite. Aqui pra gente, boa noite, já deu 00:30. Então, para quem estiver assistindo o vídeo durante o dia, bom dia. Quem estiver assistindo à tarde, boa tarde. Quem estiver assistindo à noite, boa noite. Obrigado e fiquem com Deus.